Glória a Deus. Aleluia. Shalom, shalom. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo, meu amado e minha amada. Iniciando um novo ciclo, para a glória do nosso Deus Pai eterno, de Jesus Cristo, nosso Rei, Rei da Glória. Amém? E é um novo tempo que está iniciando, não iniciando, né? É um novo tempo iniciando aqui no plano terreno, um novo tempo, mas no plano espiritual, um novo tempo já iniciou as organizações desse tempo novo, desse ciclo novo para todos que caminham sobre a terra, toda criatura vivente, né? Todo povo, todo filho, todo servo do Senhor. Aleluia. E para que tudo isso possa proceder de maneira tranquila, agradável e paz, que é o que poucos têm, mas é o maior bem que todos poderiam e devem ter, que é a paz do Senhor Jesus, para que nós possamos prevalecer, prosperar nesse tempo novo que está imposto, estabelecido sobre a face da terra, né? Somente estes passarão regozijando e jubilando o nome do Senhor, o Rei da Glória. Amém? Quero fazer uma oração antes da gente começar. Hoje vamos falar sobre alinhamento do homem de Deus, o sacerdote, alinhamento da mulher de Deus, a mulher de Deus, aquela cuja, diz a palavra, a menina dos meus olhos, esta sim é a mulher de Deus, é a filha, e o sacerdote, o homem de Deus, é o filho. Amém? Ambos caminham conforme o Senhor Jesus é e caminhou. Porque estes são os filhos? Porque segundo Jesus Cristo é e foi, porque este habita no coração de Cristo, nosso Rei, Jesus. Amém? E Jesus, o nosso Rei, habita dentro do coração dos seus, tornando, sim, um corpo em Cristo Jesus e a igreja do nosso Rei da Glória. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu já te agradeço pelos céus abertos, Pai. Eu te agradeço, ó meu amado Senhor, por ter enviado o anjo específico para esta noite. Aleluia. Bendito és o Senhor. Eu peço, Pai amado, Pai querido, por amor e misericórdia de cada um, que o Senhor delibere um anjo específico para guardar a mente e o coração de cada um que está vendo este vídeo, acompanhando esta live neste momento, impedindo que Satanás venha roubar aquilo que o Senhor tem para liberar para cada um de nós. Que a distração não tome o nosso tempo e atenção, mas sim os nossos olhos permaneçam fitos no Senhor, direcionados à tua direção, para continuar caminhando, seguindo teus passos, alicerçados em ti, que é a rocha, fundamento. Tu és, Senhor, meu Rei, o fundamento, e que estes fundamentos venham ser alicerçados sobre cada um de nós, dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, nos tornando um como és tu, Senhor, Rei da Glória, e nos fortalecendo em ti na força do teu poder, tornando a nossa alma submissa ao Espírito e andando em concordância e obediência à tua vontade soberana, ó poderoso Deus, querido e amado Pai. Em nome de Jesus eu já te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. O Senhor, ele é extraordinário. O Pai, ele é incrível. E ele ensina tantas coisas para a gente, né? E a gente vai em alguns ambientes e locais, a gente vê, poxa, mas isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, e muitos andam sem eira nem beira, sem, né? Em cima do muro, andam mornos, e essa é um dos males grandiosíssimos, é pior do que ser frio, né? Porque este sabe um pouco sobre quem é o soberano Deus, sobre as suas leis, seus mandamentos e decretos, e não sabe que lado tomar. Permanece um pouco aqui e um pouco ali, né? E tudo aquilo que não procede do sim, sim ou do não, não, já vem do perverso, já é maligno. E nós precisamos compreender que nós somos perverso. Nós somos perverso.
não é porque eu sou uma pessoa boa, que eu rio com todo mundo, que eu conto histórias e piada e cumprimento todo mundo, e sou uma pessoa que ajuda o outro, que eu não sou perverso. Pelo contrário, a perversidade, ela permanece habitando, escondido ou rodeando a cada um de nós, para que a perversidade toma novamente força e o velho homem se levante da cova para tomar posse do corpo que está andando e direcionar este ser, essa criatura, ao caminho que já foi percorrido em determinado tempo. Amém? Mas aquele que confia e descansa e busca, clamando ao Senhor o tempo todo, conversando, tendo comunhão com o Senhor em todo o tempo, este prevalece, porque este já não vive mais por ele, mas sim o Cristo vive nele. Aleluia. Este é a igreja. Paulo vai dizer que não, ele diz, ele decreta, ele declara diante de todos o povo, né, que ele está ensinando em todos os lugares que ele percorria. Ele dizia: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Isto não é eu estar vivendo em Cristo, é o próprio Cristo já estar habitando em mim, porque eu já estava morando no seu coração. Amém? E ele é santo, e o santo que é Cristo, que é Deus Pai, nosso Senhor, o Espírito Santo, ele somente permanece alicerçado sobre o templo santo, limpo, puro. Existem duas etapas. Existe a etapa de purificação do templo, que somos nós, e existe a etapa pós-purificação, que é manter esse templo limpo. Amém? E como que mantém limpo? Alicerçado nos fundamentos. Que fundamento? De Cristo. Para poucos que entendem que são fundamentos, se a gente for ler lá a palavra, em Esdras, vai falar. Depois que o povo foi todo cativo, o Senhor tocou no coração do rei Dário, que era o rei que sucedeu após o rei Nabucodonosor. E rei Dário pediu e levantou todos os filhos de Judá, os anciãos e todo o seu povo, para reedificar novamente Jerusalém e o templo de Deus. Inclusive, entregou todos os utensílios da casa do Senhor. E lá em Esdras se fala sobre fundamento. Não há como reconstruir algo sem o fundamento. Precisava ser lançado o fundamento do templo do Senhor para poder reedificar novamente a casa de Deus. Aleluia. E nós somos escolhidos por Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, o Cristo Rei da glória, e o Espírito Santo para ser o seu templo, para ser a sua habitação, a sua morada. Mas esse templo não permanece de pé. Ele vai perecer se não houver fundamento. Fundamento no nosso plano terreno de conhecimento. O que significa fundamento? É um ensino. É aquilo que a gente faz está baseado em um ensino lá atrás, esse ensino, aquilo que foi passado, aquilo que foi liberado e trazido como certo e errado. Fundamento. Nesses fundamentos é as nossas ações e atitudes no tempo atual. Amém? Bendito é o Senhor. Vamos, Hebreus, vamos começar com o homem, né? Adão foi o primeiro. Vamos começar com o homem. Hebreus, para você que está acompanhando a Bíblia, se você não estiver com a sua Bíblia, anota e depois você pode voltar lá, reler e meditar com a ajuda e auxílio do Espírito Santo, para que você possa compreender. O homem, o alinhamento do homem para com Deus, nos tempos que nós vivemos depois de Cristo, neste tempo, o homem ele foi chamado para não ser mais somente um homem, mas para ser sacerdote com Cristo e em Cristo para com Deus. Aleluia. O homem foi chamado pelo nosso Rei da Glória, Jesus Cristo, nosso Senhor, para ser sacerdote, fazer parte do sacerdotismo no corpo de Cristo. Está na palavra. Amém?
na presença de Deus perante ao Pai, para ser reconhecido por Deus não só como um do povo, mas também filho de Deus, alinhado e aprumado pelo nosso eterno Deus Pai. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 14. Vai dizer bem assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, ó, tá aqui o que foi falado. Obrigado, Jesus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Apeguemo-nos com toda a firmeza. Pode bater vento da direita, da esquerda, nas costas, na frente, não sai, não tomba, não perece, não quebra, não arranca, não é impossível. Você está apegado. Sejamos nós, esses que estejam apegados com firmeza. A fé que professamos, que fé que professamos, que Cristo é o Cristo. E nada é feito senão por Ele, para a glória de Deus Pai e a glória dele ao mesmo tempo. Aleluia. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha isso. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele é o único que pode compadecer. Compreende? Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Ele é o único que não padece. E ele, na força que cada um de nós tem, passou pelos processos, mas ele passou limpo. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Aqui tem vários tipos de interpretação que podemos compreender com isso aqui. Olha isso. Quando nós nos tornamos homens, amém? O homem de Deus, chamado por Cristo, para ser em Cristo um único sacerdote, que ele é o sacerdote escolhido por Deus, só que ele é imaculado, ele é limpo, ele é puro, amém? E nele, e ele em nós, nós podemos também nos tornarmos assim, imaculados, compreende? Quando isso é possível? Quando nós estamos apegados firmes na fé que a gente professa, na fé em Cristo Jesus, na fé que Deus é Deus e não há outro, e é tudo por Ele, por sua vontade, seu propósito, seus decretos, suas permissões e suas escolhas e decisões, seus estabelecidos. Amém? Dessa maneira a gente se aproxima do trono da graça. E isso é um bônus, é como se fosse um degrau a mais para que nós possamos nos aproximar diante do Pai, do trono da graça. Porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele está diante de Deus o tempo todo, e por ele, no compadecer de cada um de nós, ele, diante do Pai, ele está intervindo a nosso favor. Compreende? Ele está o tempo todo diante do Pai. Ele está o tempo todo diante do Pai, diante da face do Pai, clamando por nós, não clamando em si, intercedendo por nós. Ele é o único intercessor entre eu e você e Deus. Amém? O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Eu amo esse amigo. Obrigado, Jesus, por ter concedido e liberado o Espírito Santo para todos. Pena que nem todos receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre, ao redor, por perto, querendo entrar, fazer morada. Mas, infelizmente, poucos creem nisso e que é possível. Amém? Aí o que acontece? Ele está diante do Pai o tempo todo intercedendo por cada um de nós. E nele, por esse benefício de ser sacerdote, estar no corpo de Cristo,
fazer parte, ele fazer habitação, nós estamos mais próximos, mais fáceis de ser tocados por Deus Pai, porque a gente está diante do trono da graça. Amém? E com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia do Senhor. A palavra vai dizer que a cada manhã a sua misericórdia se renova. A misericórdia de Deus dura de geração em geração. Aleluia. Bendito ao Senhor por isso e obrigado por isso. Clamamos por misericórdia por esse tempo vindouro que está vindo sobre a terra, que já iniciou. Glória a Deus. A justiça seja feita. Clamamos por justiça de Deus, não é mesmo? Mas cuidado. Cuidado. Porque quando a justiça de Deus vem, todos serão medidos. Todos. Não escapa um. E aí, sabe quando tipo, é colocado na balança da justiça. E aí, basicamente, é assim, a pergunta é, o que você tem para mim? E aí, se tiver algo, mas e se não tiver algo para oferecer? Entende? Até o que tem lhe será tirado. Vigia, varão. Vigia, varoa. Olha isso. A gente recebe a misericórdia. Encontramos a graça que nos ajuda no momento de necessidade. A graça de Deus é um regozijo, não tem como explicar isso. É uma alegria, não tem palavra. Por isso o nome graça. Isso é uma ação do nosso papai, do Senhor Jesus Cristo, é uma ação com alegria sobre cada um de nós. A graça purifica, a graça limpa, a graça nos dá força para dar mais um passo. Paulo, ele, em determinado momento, ele diz que ele está clamando ao Senhor por algo. E o Senhor fala para ele, Jesus Cristo fala para ele, a minha graça te basta. Só que essa graça dá força. Compreende? Essa graça dá sustento, essa graça dá confiança, essa graça dá descanso, essa graça limpa, essa graça revigora, através da graça, que é uma ação com a alegria sem explicação, não tem palavras para explicar. Tamanha alegria do Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para com cada um de nós. Isso é um amor que não tem como explicar. Amém? Sacerdote, vamos lembrar, meus amados irmãos, que nós, homens, fomos chamados por Cristo para nele e com ele viver, caminhar, nele habitando e ele habitando em cada um de nós, porque ele é o sacerdote, o sacerdote ungido, eita, deu uma travada, escolhido por Deus Pai, em prol de cada um de nós. E nele nós temos esse benefício de sermos sacerdotes e a se apresentar diante de Deus com vestes de sacerdote. E o sacerdote, se nós for lermos na palavra, ele simplesmente serve quem? A Deus. Ele anda conforme a vontade de Deus Pai. Ele se move quando Deus pede para se mover, ele não se move nem antes nem depois. Se Deus não diz para se mover, ele não vai se desviar para a direita, nem para a esquerda, ele não vai retroceder, ele não vai avançar sem antes vir o decreto, vir a direção, vir o pedido. E Cristo Jesus foi escolhido por Deus para ser sacerdote. Jesus, ele fala em diversas vezes, diversos momentos, que ele não veio fazer a sua vontade, mas sim a vontade de Deus, do Pai, que o enviou, para que todos saibam que ele está no Pai e que o Pai está nele. Tudo que é feito por ele é feito pelo Pai e não por ele. Você compreende isso? Ele, sacerdote, exclusivo e escolhido por Deus, seu unigênito, e que o tempo todo dizia: não sou o rei, não sou o senhor aqui, eu sou o servo, que vim para fazer
a vontade do Pai, de Deus. Aleluia. Sacerdote, para fazer a vontade de Deus, puro diante do Senhor. Se nós for lermos Antigo Testamento, os sacerdotes, eles só entravam na presença de Deus puro. Se estivesse sujo, não podia entrar. Não podia, era impossível, não tinha como chegar diante da presença da glória de Deus. E se acontecesse, cairia morto. Está na palavra. Se nós for lermos o Antigo Testamento, está lá. Amém? Então, essa é a base para você, meu amado e minha amada. Tá? Meu irmão, na verdade, né? Nós sacerdotes. Olha o que diz em 1 Pedro. Obrigado, Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você, porém, olha só, está falando para o homem aqui, ó. Vocês, porém, nós, eu e você, meu amado, vocês, porém, são geração eleita. Olha isso. Por Cristo, tá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real em Cristo, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Obrigado, Jesus. Isso aqui é o complemento. É sobre isso que eu estava falando antes. Esse versículo é específico sobre o que estava sendo dito. Cristo, escolhido por Deus, como sacerdote em Deus, puro, limpo, justo, reto, santo, imaculado, que estava diante da presença de Deus o tempo todo. Ele poderia ter feito o que ele quisesse. Ele tinha essa liberdade, o livre-arbítrio. Ele tinha. Só que ele sabia quem ele era no reino dos céus. Aleluia! Ele sabia que ele era com Deus. E ele e Deus eram um. E ele sabia o porquê que ele foi separado e veio sobre a face da terra. Para um propósito. Ele sabia disso. Como sacerdote de Deus. Para cumprir a vontade de Deus. Servo. Filho e sacerdote. Aleluia. Aleluia. Ah, meu amado. Queiramos eu e você ser assim também. Queiramos nós dois sermos assim. Nós dois. Eu, o Espírito Santo, ele quer já, né? Eu, Rodrigo, o Espírito Rodrigo, digo isso para você também, meu irmão. Apocalipse 1, versículo 6. Apocalipse 1, versículo 6, diz assim: E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Isso aqui, olha só, Apocalipse é a revelação para João, amém? João está falando aqui, ó. João está falando. A saudação, parará. E aqui no versículo 6 vai dizer assim, ó. João diz, e ele é como eu e como você, amém? E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Para servir quem? O Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Olha só, Jesus Cristo, o Senhor, ele nos constituiu. Vamos ler aqui do versículo 4 em diante. A vocês, a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos tirou da escuridão, ele nos trouxe para a luz. Olha lá, Pedro, 1 Pedro, ó, vocês, porém, são geração eleita. Nós somos geração eleita, meus amados. Sacerdócio real.
nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas dele, né? As grandezas daquele que chamou, as grandezas daquele que o chamou, as grandezas de Cristo Jesus, que nos chamou das trevas para a luz. Ele nos chamou das trevas para a luz. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos chamou das trevas para a luz. Aleluia. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Agora, compreende-se aqui, ele nos constituiu reino e sacerdotes. Reino dos céus. Amém? Jesus, ele dizia, e eis que o tempo vem, e é agora, e o reino de Deus está próximo. Sabe o que significa isso? É o seu poder sobre cada um de nós, sem que ele, fisicamente, em carne e osso, esteja presente. Isso é reino. Sabe o que é reino? É quando expulsa demônios. O reino do Senhor se manifestou sobre a face da terra. Amém? E ele nos constituiu reino. Aleluia. Reino de sacerdotes. Para servir a Deus Pai. Para servir quem? A Deus. A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Compreende? Jesus Cristo veio para servir Deus. Quem somos nós? Se nós queremos andar na luz, alinhados, alicerçados e ter uma vida plena, uma vida com paz, uma vida abundante, cheia de dias, uma vida com regozijo, júbilos, nós precisamos lembrar disso. Que Jesus veio escolhido e decretado como servo, sacerdote de Deus, sacerdócio real, aquele que se apresentava diante de Deus o tempo todo, imaculado. E através dele, por meio dele, nós também somos sacerdotes do Senhor. Aleluia. Amém? E através desse dito do Senhor, todos temos isso como um dever. E lembrar disso. E lembrar disso. Malaquias, capítulo 2. Shalom, shalom, pastor Elaine, seja bem-vinda. Malaquias. Vamos achar Malaquias aqui. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Malaquias. Livro grande, né? Eu gosto de Malaquias. Malaquias livro de Malaquias, ele vai falar muito sobre isso, sobre alinhamento no Senhor, sobre isso especificamente. Compreende? Malaquias capítulo 2, versículo 1. A gente vai fazer uma leitura aqui. Obrigado, Jesus, do capítulo 1, do versículo 1, perdão, até o versículo 9. Tem uma repreensão, olha isso. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Você, quem? Nós, filhos do Senhor, sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. A honra, meu amado e minha amada, isso aqui para todos nós. Um mandamento do Senhor é honrar pai e mãe. E o primeiro mandamento do Senhor é amar a Deus, sobre tudo e qualquer circunstância e situação e cenário, não importa. Isso é um coração extremamente entregue, um coração puro entregue nas suas mãos. O coração já não é mais meu, não é mais os meus desejos que prevalecem. Eu esqueci os meus desejos. Sabe o que significa? Eu não tenho mais um desejo de tal coisa, ou de sonhos de isso, daquilo, daquilo outro. Quando tenho um desejo, um sonho, não vem mais daqui, do meu ser, da minha carcaça, da minha experiência de vida, do que eu trabalhei, batalhei para conquistar. Como
Tá bom, Jesus. Para que fique mais fácil de compreender. Os desejos do nosso coração só serão realizados, os sonhos que são criados dentro do nosso coração, porque o sonho começa aqui, né? Depois começa nos pensamentos e a gente começa a avaliar as coisas, mas começa no coração, ele é gerado aqui. Tem dois tipos, tem aquele que é carnal, terreno, criatura, amém? E tem o de Deus, do Senhor, que é colocado pelo Senhor dentro do coração de cada um. Compreende? Qual que é a diferença dos dois? Como que eu sei o que é de Deus e o que não é de Deus? O que é de Deus traz paz e eu não preciso planejar as coisas, porque ele vem fácil, é como se tivesse guardado há milênios dentro do nosso coração e na nossa mente. A gente sabe como fazer e é tranquilo, é leve. E não tem nada a ver com as experiências que eu tive na minha vida, que eu obtive lá atrás. Nada a ver. Quando é sonho terreno, desejo do meu coração, é o meu sonho, não sei o quê, vou apresentar a Deus e tarará, e aí não acontece. E quando tenta buscar acontecer, é muito doloroso, sofrimento, sabe? É pesado, é puxado, o negócio não vai, isso é terreno. Por quê? Porque isso está alicerçado nos meus fundamentos, os fundamentos da velha criatura, do velho homem. Compreenda isso. A palavra vai dizer que o Senhor vai conceder, vai realizar, vai nos dar, assim, de mãos, sabe? Com as duas mãos, assim, pra gente. O desejo do nosso coração. Qual? Aquele que ele colocou dentro do nosso coração. E um sinal muito poderoso de quando ele entrega isso, a gente nunca vai pedir algo terreno. Nunca. Porque a gente não está mais andando apegado às coisas da terra. A gente sempre vai pedir algo para o reino, para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. E isso tudo é honra ao Senhor. Não estou dizendo que não devemos fisicamente, terreno aqui, amém? Não estou falando sobre isso. O Senhor é o dono do ouro e da prata, e nele todos prosperamos. Nele todos prosperamos. Financeiramente, de todas as maneiras. Mas isso só é possível quando nele estamos, quando nós cumprimos a sua vontade, quando nós estamos alinhados com o Senhor. Amém? Seja bem-vinda, irmã da Daniele. Shalom, shalom, graça e paz. Olha só, até aqui o Senhor ele está pedindo para trazer sobre alinhamento. Estou trazendo alinhamento do homem de Deus e da mulher de Deus nessa noite. O homem de Deus, ele se posiciona como sacerdote porque foi chamado em Cristo Jesus para ser sacerdote, perdão. E o Senhor Jesus, ele escolhido por Deus, sacerdote do Senhor, imaculado diante da sua presença benevolente, o tempo todo, ainda assim ele dizia: eu não vim para ser rei, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, a vontade de Deus, para a glória de Deus. Tudo se manifesta por meio de mim, mas para a glória de Deus, sempre, o tempo todo. E ele era com Deus, o sacerdócio real. E ele nos chamou para cumprir o mesmo prodígio, caminhando nele, com ele, mas não só eu nele, ele em mim também. Deste modo, me apresentando diante do Pai, isso é glorioso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Obrigado, Jesus. Isso é tão incrível que nos coloca um degrau mais próximo do Pai, sem esforço, sem se esforçar, só por ser chamado por Ele sacerdote e nele exercendo o sacerdócio real e o reino de Deus. Para ser reino de Deus, para nós, você, minha irmã, também, mulher, ser reino de Deus. Dando a Deus a sua devida glória. Como que dá a Deus a sua devida glória? Honrando o seu nome, honrando a sua grandeza, honrando a sua soberania, honrando o seu ser, a sua existência. De forma íntegra, simples, humilde, completa. A gente tem hábito de dizer: nossa, o Senhor Jesus me completou, eu não sinto mais necessidades. Eu não tenho essa necessidade disso, necessidade daquilo, porque eu estou completo.
A gente tem esse hábito de dizer, né? Agora, olha que incrível. Quando ele está em nós e nós nele, todos se tornamos completos nele. Nós completamos a completude do reino de Deus através do homem e da mulher, todos como um só povo, um só corpo, um só filho e filha, sabe? Meu Deus, isso é poderoso. Mas aqueles que não estiverem, não estão alinhados com o Senhor, vem isso aqui, o que diz em Malaquias: lançarei, olha o que, que ele diz, vocês não está mais alinhado, não está mais no cumprimento, ó, se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor, honrar o meu nome, é um coração entregue no cumprimento com amor, não é fazer como um dever, é com amor, depositado por ele, o desejo que vem dele colocado. A palavra vai dizer: não dê as costas para aquele que te pede emprestado, não é mesmo? Não negue esmola para aquele que te pede os trocados. Mas isso é ele que coloca. E quando a gente está de serviço dura, né, dura serviço, coração duro, coração de pedra, a gente fica tão apegado às coisas. Ah, mas eu preciso pagar a conta X, Y, né? Preciso pagar aluguel, pagar a luz, pagar, né, pagar a internet. E aí tá faltando uns trocados aqui, e aí, né? Aí cai por terra, já caiu por terra. A fé de honrar o nome de Deus, que ele é o provedor, já caiu por terra, já deixou de honrar o Senhor, sendo que ele é o provedor. Olha que forte isso. Eu não sei por que o Senhor está me direcionando a falar isso, mas vamos falar, né, Jesus? Tu está me direcionando, vamos falar. Nós temos o velho homem, a gente pede e clama ao Senhor para que o velho homem, tanto a velha mulher, né, a velha criatura, cair por terra, ser lançada à cova, morrer, para que a nova ressurja e encontre vida. Amém? Só que tem um detalhe. O fundamento é o detalhe. E nesse fundamento, desse detalhe, de vez em quando algo acontece na nossa vida e a gente fica, sabe, apegado em algumas coisas e não honra mais a Deus. A gente se comporta como aquele casal que vendeu a propriedade lá diante dos apóstolos, diz que gerou tanto na venda e era mentira. Colocaram um trocado na frente nos pés dos apóstolos, mentindo, dizendo que aquele era o valor total. Caíram mortos os dois, né? Por quê? Porque enganaram. Prometeram algo e enganaram descaradamente. Aí a gente acaba meio que se comportando tipo. Aí a gente desonra a Deus, sendo que a gente diz para todo mundo que Deus proverá, né? Deus é o provedor, tudo é de Deus e Deus concede por sua vontade e bênção, por seu favor e misericórdia, né? Que ele dá permissão para que tal aconteça. Agora uma pergunta, uma reflexão. O que eu tenho que é meu, exclusivamente meu, que eu posso dar a Deus e que Deus nunca me deu? Olha que desonra. Porque se a gente for parar para ver, não temos nada, nada, absolutamente nada. Se tivesse um fio de cabelo de ouro na cabeça, ainda tinha sido ele que dá. Porque nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele permita, não é mesmo? Porque Jesus diz que nós não temos o poder nenhum para tornar um fio de cabelo mais preto ou mais branco de volta. Não temos isso. E a gente já está desonrando o Senhor. E ele diz: lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Olha isso. Aliás, já as amaldiçoei, diz ele, porque vocês não me honram de coração. Aquele, meu irmão, minha irmã, se nós não estivermos, já desalinhamos do Senhor, já não estamos mais honrando ele com o coração 100% entregue, sabe? E como que a gente sabe que a gente está honrando a Deus? Simples. É só lembrar dos seus mandamentos e decretos.
as suas leis. Se a gente estiver no descumprimento de qualquer uma delas, seja uma vírgula, um detalhe, já está desonrando. Não importa se a gente acerta 99% das coisas e 1% a gente errou. Ah, mas eu acertei mais, né? Só uma coisinha só. Já está desonrando. É igual aquele vídeo, talvez você já viu, da prova lá, da tabuada de 9 no quadro, daí o último número a pessoa escreve errado lá. E ela é julgada por todos por aquele erro. É basicamente assim. Por quê? Porque no Senhor, o Senhor é completo, o Senhor é 100%, o Senhor ele é 100%, ele é reto. Que palavra que eu posso usar, Jesus, por isso? Não existe erro, não existe rachadura, não existe nada fora. É 100%. E quando estamos nele, a lei se cumpre, não pelo julgo da lei, mas pelo amor dele, na sua palavra, a gente anda no cumprimento. A gente vive os mandamentos não por nós, mas por ele, porque nós não temos nada. Ele que nos concede. Aleluia. Aleluia. E se a gente se desalinhou com qualquer coisa, isso aqui já está acontecendo. Amaldiçoarei, ó. Lançarei maldição sobre vós e amaldiçoarei suas bênçãos. Versículo 3: por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Aí ninguém mais é lembrado, né? Só é lembrado pelas fraudes que aconteceu, né? Só pela vergonha. A pessoa sai, vai dessa para outra, e aí é lembrado sempre por aquela vergonha. As notícias que acontecem é pela vergonha. As palavras que saem da boca do povo, da nossa imagem, é só vergonha, né? Ah, que aquela pessoa, né, fez isso, fez aquilo, aquele lá fez isso, fez aquilo outro. Olha isso. E olha o que diz aqui, ó. Destruirei sua descendência. Esfregarei na cara de vocês. Isso aqui é forte, gente. Os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício e em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Gente, isso aqui é alimento de Satanás, é alimento do diabo. Então vocês saberão que fui eu que fiz a vocês essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Muitas das vezes a gente não está nem temendo mais o Senhor, né? Tem temor, eu tenho temor de cometer um pecado. Já está sendo guiado, Satanás já colocou o freio na boca. Já está sendo, sabe, guiado por Satanás. Já está preso. Já foi enjaulado. A verdadeira lei está, versículo 6, a verdadeira lei está em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Sabe, meu amado e minha amada, como a gente consegue ajudar um irmão a não cometer um pecado, ou às vezes estar pecando, mas não pecar mais? Sabe como? Basicamente isso aqui, ó. Primeiro, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a nossa mente e de toda a nossa alma. Aí a gente começa a conduzir da forma correta. Porque a gente se torna temente ao Senhor. Não é medo, mas temente porque a gente sabe quem Ele é e sabemos quem somos. Isso é temor. Amém? Não é ter medo. É saber quem Deus é e quem sou eu. Ele é o Criador, eu sou a criatura. Simples assim. Amém? Dessa maneira, a gente anda com amor, em paz, sem falsidade nenhuma. E a gente, pela vontade do Senhor, porque daí não somos mais nós, no tempo atual, não somos mais nós, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus.
A gente é instruído, isso é estar alinhado, isso é ser obediente, isso é ter temor ao Senhor. A gente é instruído e a gente faz a sua vontade, do seu jeitinho. Não é a gente vai lá e aponta o dedo, porque isso aí tá errado, porque não sei o quê, porque isso aí vai te levar para o inferno, e blá, 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 blá. Não. A gente age como Cristo agiu diante daquela mulher que foi lançada diante dele, pelos sacerdotes, né? Pelos fariseus, pelos mestres da lei e o povo. Pegamos em adultério, ó, flagrante. A gente age como Jesus agiu, daquele jeito, com mansidão, com amor, com instrução, com paz, fazendo com que essa pessoa sinta temor e amor a Deus, para deixar de continuar a prática do erro, e não por medo da prática. Porque, infelizmente, hoje em dia, o que a gente mais vê é as pessoas que estão sendo posicionadas como líderes, entregando um ensino errôneo e fazendo as pessoas, digamos, deixar de cometer pecado por medo, transgressão por conta, através do medo, e colocando um espírito perverso na vida dessa pessoa, que é o medo. E o medo é um espírito perverso. O medo não faz a gente se aproximar do Espírito Santo, não, nem conhecê-lo. O medo não faz estarmos diante do Senhor Jesus, da sua face, não nos instrui a andar em lugar algum. O oposto do medo é o Espírito Santo, que ele é incisivo, né? Ele é apontador mesmo. A gente já vê lá no livro de Atos, né? Os fariseus prenderam, colocaram os discípulos lá para descer a chicotada no lombo deles. E não vão mais falar no nome desse homem aí, que não sei o que, não sei o que, e vamos prender vocês tudo. E o Espírito Santo colocou o verbo, né? Soltou o verbo sobre eles. Isso é o oposto do medo. Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei. Olha isso. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino, o Senhor está pedindo para falar isso aqui, mas vocês se desviaram do caminho e pelo ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Isso aqui é uma repreensão exclusivamente para sacerdote. É do Antigo Testamento, mas nós somos sacerdotes no Senhor. Isso aqui é para a gente. A partir do momento que a gente deixa de lado os seus mandamentos, os seus decretos, por amor a Ele, e começa a transgredir a sua face, a gente vive isso aqui. A gente ganha mal, a gente está sempre mal, nunca está bem, sempre tem alguém para puxar o nosso tapete, sempre tem alguém que passa a perna na gente, sempre a gente está sendo humilhado o tempo todo. Satanás dá risada. É a vontade do Pai que isso aconteça? Jamais, não é. Não no nosso tempo, não é. Por quê? Porque hoje nós temos um Cristo, um Senhor, o Rei da Glória, que está diante da face do Pai o tempo todo intercedendo por cada um de nós. Não é para isso acontecer. Mas por que a gente vive isso? É difícil, né? Mulheres. Vamos ver com as mulheres. Depois a gente está encerrando aqui com ambos. Provérbios. Obrigado, Jesus. 31. Provérbios 31. Versículo 30. Mulheres de Deus. Como a mulher de Deus anda? Quem é a mulher de Deus? Qual o comportamento da mulher de Deus? Mulher de Deus que está alinhada com Deus. Provérbios 31, versículo 30. Ó, mulher, anota isso aí. Você é isso aqui, ó. Não é que você é isso aqui, você não deve ser isso, e você precisa se apegar a quem deve ser a mulher de Deus.
Olha o que diz. Infelizmente, isso aqui acontece muito. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Lembre-se disso. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Pega isso. A beleza engana. Beleza engana. A formosura vai passar. Saiba que vai. Lá na época de Adão, lá, Enoque, Matusalém, lá eles viviam. Olha quanto tempo eles viviam. Ou seja, a beleza vai passar, sabe? A ruguinha vai vir. A ruga vai vir, o cabelo vai ficar mais quebradiço, mas, sabe? Vai ficar um pouco mais ralo, ele não vai ficar mais tão cheio, volumoso. O olho pode dar uma caída, assim, um pouco, sabe? O homem também, compreende? Isso vai acontecer, por quê? Porque é a lei natural, amém? Só que lembre-se disso aqui, ó. A mulher de Deus, ó, mas a mulher que teme a Deus, a mulher que teme o Senhor, o papai, será elogiada. Agora eu faço uma pergunta para você, mulher. Quão, o o quanto te eleva o nível de energia, digamos, te eleva a tua barra, quando alguém te elogia de algo. Tem que até cuidar, né? Para não engordar o ego. Para quem não tem mais o ego, lançou o ego fora, porque o ego às vezes está lá escondido, né? Eu faço oração para o pai pedindo, ó, pai, tu me conhece de verdade. Veja tudo que tem de mal habitando em mim, ego, orgulho, ganância, essas coisas. Liberta-me disso. Toma-me pela mão e guia-me pelo caminho da vida eterna. Eu falo com ele na oração isso de vez em quando. Ou seja, ele está lá, né? E a gente tem que cuidar às vezes, porque se alguém dá um elogio, dependendo da forma que a gente recebe, a gente alimenta o ego, já deu ruim, né? Fica orgulhoso, já, né? Estufa o peito, né, mulherada? Estufa o peito. Mas me fala, o quanto isso pesa, o quanto tem de valor para você, no teu intelecto, no teu ser, no você se conhecer, assim, quando você recebe um elogio de alguém, sincero. Uau, tu tirou de letra aquilo, tu fez isso, que incrível, tu é, sabe, a tua mão, né, muda tudo, não é? Lembre-se disso, a mulher que teme a Deus será elogiada. Por que que a mulher se arruma tanto para ser elogiada? Por que que a mulher está sempre preocupada com sua aparência? Para receber elogios. Por que que muitas mulheres colocam roupas aí enfim, para receber elogio? O elogio, não só a mulher, o homem também, para receber elogio. Tudo tem um único objetivo: receber elogio. E o elogio pode vir através de palavras, através de olhares, interpretações. Porque a gente, no século XXI, dentro de tudo que a gente aprende, a gente sabe interpretar uma expressão de qualquer pessoa. Não é mesmo? Lembre-se disso. A mulher que teme a Deus sempre receberá elogio. Elogio de verdade. Elogio, não um elogio sacana. Um elogio sincero, um elogio de exaltação. Um elogio que alimenta o seu eu interior no Senhor Jesus. O seu espírito fica alegre junto com a sua alma. Amém? 1 Pedro, ó, vamos lá para Pedro. Tem da mulher em Pedro também, ó. Eita glória. 1 Pedro, capítulo 3. Obrigado, Jesus. Versículo 3 também, ó. 1 Pedro, capítulo 3. Amém? Quem quiser anotar. Versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, versículo 4. Esteja no seu interior. Onde? Coração. A beleza esteja no coração, que não perece, jamais vai perecer, nunca, nunca, se vivesse um milênio,
Viveremos, né? Reinaremos com Cristo por um milênio, amém? Eu creio, hein? A beleza, ela permanece. Olha só. Voltando aqui, versículo 3, versículo 4. Ao contrário, esteja lá no interior, não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil. Pega essa. A beleza demonstrada num espírito dócil. Não é contenda, viu? É dócil, é manso, é benigno. Diz aqui, espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Versículo 4. Tá ali. Ao contrário, seja no seu interior essa beleza, que não perece. A beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A palavra vai dizer das meninas dos olhos de Deus, né? Dos olhos do Senhor, né? Tem gente que já recebeu a profecia, né? Ou alguma pessoa falando, ah, tu é a menina dos meus olhos. É o Senhor dando um elogio e instigando a permanecer dessa maneira aqui, atenuada. Caraca, essa palavra, Jesus. Olha só isso. Inclinada para a beleza interior. Um espírito tranquilo, um espírito dócil. Um espírito, sabe? Isso agrada o Pai. O Pai se agrada disso. Isso alegra. O Pai anseia em contemplar mulheres assim. Isso é mulher de Deus. É a mulher que está alinhada com o Senhor. Entende? Completamente alinhada e alicerçada. Mulher de Deus. A menina dos olhos do Pai. Amém? Não está preocupada com os externos. Receberá elogios o tempo todo. Por quê? Porque é temente ao Senhor. Da sua boca emana um rio de água doce. Obrigado, Jesus. Olha que lindo. Rios de água doce. Porque não tem como manar água amarga e doce do mesmo lugar. Impossível. Ou é um ou é outro. Porque se estiver amargo, deixa eu te falar uma coisa. Ó, Jesus está instruindo aqui, ó. Minha amada, estou aqui falando contigo por direção do Senhor Jesus, amém? Você pegar um copo de água doce e um copo de água amargo, faça essa. Ele está me instruindo a dizer, faça esse teste. Coloque uma. Pega uma colher de açúcar, não sei se é colher de açúcar que fala, colher de chá, e coloca açúcar na água amarga e amargura na água doce. E beba as duas para você ver. Sabe o que vai acontecer? A água que estava amarga e vai colocar açúcar, ela permanecerá amarga. E a água que estava doce, se você colocar amargura, ela vai amargar pra caramba, vai ficar igual, as duas vão ser igualzinha. Não tem como mudar o sabor da água amarga, mas a água doce tem como mudar para amarga. Olha que doideira é essa. Eu nunca fiz essa prova, Jesus. Vamos fazer esse teste. Já deu vontade de fazer. Ele está falando. Amém? Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Compreende, minha amada? A mulher que está alinhada com o Senhor, ela anda dessa maneira. Claro que é bom se cuidar. Importante isso. Cuidar do corpo, cuidar da aparência. Porque isso também é uma maneira de honrar e glorificar ao Senhor. Mas uma coisa é o coração, nosso coração, o desejo, nossa mente não estar alicerçado nisso, mas sim estar alicerçado no temor ao Senhor. Desta maneira, temendo ao Senhor, damos ouvidos, isso é para todos nós. Quando a gente teme ao Senhor, a gente compreende o que Ele quer. A gente se veste como Ele quer que a gente se vista. A gente se arruma de tal modo. A gente fala as coisas que Ele quer falar, não que nós queremos falar. É tudo diferente. O jogo vira, muda. É literalmente a transformação da água por vinho. 1 Timóteo, vamos lá, Jesus. 1 Timóteo
Achei. 1 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 diz assim: Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulher, as mulheres, né? Como convém as mulheres que declaram adorar a Deus. Olha isso, de novo falando, né? Que o coração, não só da mulher, mas do homem também, não esteja pecado com o seu exterior, com o que os outros veem, os seus olhos em si vê, mas sim com o interior. Olha o que diz aqui: mas com boas obras. Olha, isso aqui é mais poderoso ainda, como convém a mulher que declara adorar a Deus. Porque tem muitas mulheres que, né, declara Deus e o mundo, e Deus é tudo, e etc, e tudo mais. Mas os fundamentos são outros. E todos esses fundamentos buscam uma coisa, Provérbios 31:30, é receber elogio. Porque é o elogio que engrandece dentro, faz a mulher se sentir mais mulher. Não é mesmo? Amor, tu é uma beleza. Tá bom? Tu é uma belezinha. Belezona. Como é que Salomão dizia lá? Eu vou lembrar de cânticos agora. Efésios. Obrigado, Jesus. Vamos achar o livro de Efésios aqui. Efésios capítulo 5. Já vamos lá, Jesus. Calma aí, meu amado. Efésios. Esses livros curtinhos. Tiago, Pedro, Timóteo, Gálatas, Efésios. Capítulo 5, versículo 22. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 22 diz assim, ó: Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Mulheres, a palavra está dizendo, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Esse aqui vai vir mais no alinhamento de casal, de cônjuge. Porque se a mulher não está se sujeitando ao seu marido, que é a submissão, que é diferente do que muitos acham que é, compreende? Mas que não é submissa, ela também não é submissa ao Senhor. É impossível. Porque a palavra diz que todos nós devemos nos submeter aos maiores que nós, aos líderes. Não importa se a pessoa seja boa ou seja má. Não importa. Isso é glória, isso é para a glória de Deus, isso gera, é glória a Jesus Cristo. Porque ele se submeteu ao rei da época, a Pilatos. E ele era Cristo, Jesus. Isso é para todos nós. E aqui a palavra diz: se a mulher que não se sujeita ao marido como ao Senhor, e diz que é sujeita ao Senhor, temente, não sei o quê, mas não se sujeita ao marido, ela não é sujeita ao Senhor. Ela está em desconcordância com o Senhor, ela quebrou aliança com o Senhor, ela rompeu isso. Ela não está dentro da aliança de Deus. Forte isso, né? Obrigado, Jesus. Obrigado. Então, mulher,
minha amada irmã, a mulher que é, segundo a palavra, a menina dos olhos de Deus, a mulher de Deus mesmo, mulher de Deus, sabe? Que está alicerçada na rocha, que anda na sua presença. Essa mulher, ela não está apegada às coisas aqui e ao seu ser. Porque o homem é um pouco diferente da mulher, não é mesmo? O homem não está muito aí para a aparência dele. Tipo, não é? A gente sabe que é. Tipo, quando é casado, né? O marido tem uma partezinha do guarda-roupa e o resto é tudo da mulher e não tem espaço. A mulher sempre tem mais coisa, né? Tá sempre alguma coisa a mais, né? É preciso. Não que isso seja errado, mas a gente tem que ter essa noção, porque a gente é inclinado para isso. O homem é inclinado para não estar muito aí com a sua aparência, não se importa, e a mulher já é mais inclinada para, tipo, a minha aparência, né? Para mim, mais importante é a minha aparência. Ou seja, isso já está em nós, já faz parte da gente, é a nossa genética. E o Senhor aqui, ele exorta, o Espírito Santo, ele exorta com sabedoria, com amor, a dar a direção correta, para que a gente não esteja pegado a isso, mas sendo temente ao Senhor, andando na sua direção, e a gente receberá, vocês mulheres, né, receberão, vão receber aquilo que engrandece o seu ser, que faz você se sentir, eu sou, né, sou bem vista, compreende? É doce, sai doçura, anda nessa presença. Para alguns é mais difícil que para outros, é normal, é igual o homem, tem coisas que para o homem é mais difícil que para outros não é. Assim a mulher, tem coisas que para a mulher é mais fácil que para outras é mais difícil, mas é possível quando há temor e submissão ao Senhor. É se submeter ao Senhor com amor, em amor e temor. E aí a gente começa a viver tudo isso. O homem chamado para ser sacerdote, isso é necessário, porque caso contrário, recairá sobre a nossa cabeça. Tudo que a gente faz, a gente vai receber. Vai recair sobre a nossa cabeça, seja bênção, seja maldição. E a maldição é uma bênção amaldiçoada. É pior. Compreende? Aí vive sempre no sufoco, nunca tá bom, nunca dá certo, nunca vai, nunca. E a gente tem que saber esperar no Senhor e compreender a vontade do Senhor e o tempo certo para que as coisas aconteçam. Que não é da forma que a gente acha que é. Quando a gente quer fazer do nosso jeito, porque a gente tem o conhecimento de como fazer as coisas, a gente está indo na força do braço e dentro do fundamento do velho homem, não o fundamento de Deus, da nova criatura. Compreende? É isso que nós precisamos para estarmos alinhados ao Senhor. O homem e a mulher é compreender quem somos e quem Deus é. Temor, andar em amor com submissão, se submetendo à vontade dele, à sua direção, porque ele já escreveu a nossa vida inteira. Está escrita já. O destino já foi escrito. A linha de vivência já está pronta. Mas a gente sai dessa linha, a gente começa a viver coisas que a gente não gostaria de viver. E aí, para voltar a viver isso, existe o processo, o trabalho. Mas uma coisa, eu vou te falar que o Espírito Santo está falando aqui para mim. Ele está dizendo bem assim, ó, filho e filha, aquele que se submeter, confiando em mim com amor, viverá a sua bênção perpétuo, com mais rapidez em sua vida, com procedência de Deus. Aleluia, do reino. Olha que lindo isso. Nos basta apenas confiar no Senhor e viver por Ele, com Ele, para que o seu reino habite em cada um de nós, que sejamos a sua casa verdadeira, com seu, só que lembre-se, a casa do Senhor só pode ser edificada quando os fundamentos do Senhor estiver lançado, já alicerçado na base.
Sem fundamento não tem como edificar a casa de Deus. É impossível. Amém? Bendito é o Senhor Jesus. É até aqui. Na próxima live a gente vai falar sobre o alinhamento de cônjuge e um alinhamento estrutural com todos, crianças, idosos, adolescentes, adultos e assim por diante. Amém? Glória a Deus. É isso, meu amado e minha amada. Espero que tenha feito sentido. Medite nisso, para que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, possa trazer no coração de cada um a informação, a revelação, a verdade absoluta, sabe? A transformação com amor e temor no Senhor. Que a mulher ande como uma mulher de Deus, como a menina dos olhos de Deus. Aleluia. E o homem ande segundo Cristo é. Sacerdócio real. Reino de Deus. Aleluia. Para que dessa maneira nós todos, homem e mulher, vivam as bênçãos do Senhor e não recebam maldição. Não recebam moedas de sangue. Olha isso que forte. Não caminhem por suas eiras com o bolso cheio de moedas de sangue. Aleluia. Ó Pai querido, Pai amado, obrigado por esta mensagem, estas palavras, Jesus. Obrigado pelo ensino. Aprendi muita coisa nova hoje, diferente. Obrigado. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, anjos do Senhor. Vos agradeço em nome de Jesus por tudo que vos tem feito, por aguentar toda a força das hostes malignas e de todo o principado que atenta contra cada um dos filhos e do povo de Deus, Pai. Aleluia. Eu abençoo você, a sua casa e a sua vida. E decreto sobre a sua vida que a paz do Senhor Jesus se estabeleça na sua casa e na sua vida. Amém? Deus abençoe grandemente. Coloca nos comentários as dúvidas que vocês têm aqui. Amém? E eu estou à disposição para responder cada um de vocês também. Deus abençoe e a gente se vê na próxima live. Shalom, shalom.